Fala, chefe, já troquei o molde, viu? Beleza, agora faz a altura de molde aí. Complicou, né? Fica tranquilo que eu vou te ajudar. Fala, galera, beleza? No vídeo de hoje você vai aprender de uma vez por todas o que é altura de molde e como fazer o ajuste de altura de molde na máquina injetora. Se você é preparador de máquina, trocador de molde ou um operador e precisar fazer altura de molde, a partir de hoje você vai entender exatamente o que é e como se faz um ajuste de altura de molde. E na próxima vez que seu chefe mandar você fazer, você vai tirar de letra. Se eu aprendi, você também consegue aprender. Eu sou João Júnior e esse é o canal Dominando a Máquina Injetora. Bora pro vídeo. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, porque sempre que tiver um vídeo novo, mesmo que demore um ano, mas você vai ser notificado e vai ficar sabendo que lancei vídeo novo no canal e vai ficar por dentro das dicas que eu vou dar para você aprender a regular máquina injetora como um profissional. Além disso, dá um like aí no vídeo, porque isso ajuda muito, ajuda o vídeo a chegar a outras pessoas que também se interessam pelo conteúdo sobre regulagem de máquina injetoras. Beleza? Então, bora pro conteúdo. Então, se você trabalha numa empresa onde tem máquinas injetoras, se você é operador de máquina, se você trabalha na área de moinho, se você é abastecedor, se você é trocador de molde, se você é preparador de máquina ou ferramenteiro, se você é da manutenção, não importa. Se você trabalha onde tem máquina injetora, com certeza em algum momento você ouviu alguém falar sobre altura de molde. E o que a gente precisa primeiro entender é o que é altura de molde e o que é regulagem de altura de molde. Então, para a gente entender exatamente o que é isso, vamos usar um arquivo aqui para nos ajudar. E olha só, vou trazer uma novidade aqui para o canal. Toda vez que eu usar um material didático, um PDF como este, que nos ajudar, um vídeo, algo assim, uma animação, eu vou disponibilizar esse material para vocês baixarem. Então, como é que você vai fazer? Então, clica no primeiro link da descrição do vídeo e você vai ser direcionado para uma página onde você vai colocar lá seu nome e seu e-mail e você vai receber direto no seu e-mail. Fazendo isso, você vai entrar numa lista VIP onde você vai sempre receber arquivos técnicos como este no seu e-mail. Beleza? Então, faz isso aí para você receber o seu material. Então, bora lá. Bom, vocês que me acompanham aqui no canal, vocês já conhecem bem o que é um molde de injeção. E geralmente o molde ele é visto nessa posição aqui, né? Ele é visto dessa maneira, em pé ele está desse jeito aqui. Ou, como nesse desenho, ele é visto nessa posição aqui de trabalho. Ele é colocado assim dentro da máquina injetora. Então a gente geralmente visualiza a máquina e molde nessa posição. Mas o molde ele não é medido dessa maneira. O molde é medido dessa maneira aqui. Então, para a gente ler as dimensões do molde, a gente lê dessa maneira. Então, se a gente pegar o molde que a gente está acostumado a trabalhar, colocar ele deitado, né, com essa placa fixa aqui, que é essa parte aqui virada para cima, e olhando ele de cima, né, da parte de cima do molde, que a gente costuma, onde a gente costuma pendurar ele para içar e colocar dentro da máquina e tal. Então, se a gente estivesse olhando ele assim, como seriam as dimensões desse molde? Então, a gente leria essa dimensão aqui como largura, né? Como largura. A gente leria essa dimensão aqui lateral como comprimento do molde, né? Como comprimento. Essa a parte de baixo até em cima a gente leria como comprimento. E a distância entre uma placa a outra, ou seja, a placa fixa, a extremidade da placa fixa até a extremidade da placa móvel, essa é a medida que a gente lê como altura. Então, se o molde está assim, ó, deitado, aqui, para a gente ele está deitado, né, porque a gente costuma ver ele na máquina nessa posição, mas essa medida aqui é que é a altura de molde. Essa medida aqui é como se o molde realmente estivesse em pé para uma leitura técnica. O que a gente poderia dizer que é o comprimento na nossa visão de trabalho, que a gente olha para a máquina dessa maneira. Então, para a gente isso aqui é o comprimento, né, do molde. Mas para a leitura técnica isso não é comprimento, isso é altura de molde, porque a visão técnica do molde é desse jeito aqui. Ok? Então, primeiro passo é a gente entender isso. Essa é a altura de molde.
Então a gente está acostumado a trabalhar com moldes de diversas alturas, moldes de diferentes tamanhos. E a gente precisa mudar esses moldes de máquina. É muito raro uma empresa que produza somente um molde, que esse molde nunca saia da máquina. Então geralmente o que acontece no dia a dia das empresas é trocas de molde constantemente. Então é preciso tirar um molde, colocar outro, produzir outra peça e assim por diante. Então, quando troca um molde que tem um tamanho diferente um do outro, é preciso fazer um ajuste de altura de molde. Para ajudar a gente a entender isso, eu vou colocar aqui um trecho da aula 30 desse curso, aonde vai explicar como é feita a regulagem ou ajuste de altura de molde na máquina. Ou seja, depois que trocou o molde, por exemplo, pegou um molde que tinha 600 milímetros, ou seja, 60 centímetros, tirou esse molde. E aí agora colocou um molde um pouco mais estreito, um molde de 400 milímetros ou 40 centímetros. E aí agora, como a máquina vai saber que você tirou um molde maior e colocou um molde menor? Você que precisa fazer o ajuste de altura de molde. Então preste atenção no pedacinho dessa aula que eu vou colocar aqui nesse vídeo, que vai ajudar você a aprender a fazer o ajuste de altura de molde nas máquinas injetoras. Beleza? Então preste atenção, vamos lá. Então, como o molde ele trabalha na máquina nesta posição aqui, o ajuste ou regulagem de altura de molde ele é feito nesta posição aqui. Aqui nós temos um desenho esquemático que vai nos ajudar a entender como que funciona a regulagem de altura de molde. Então suponhamos que aqui você tem a unidade de fechamento da máquina. Temos aqui placa fixa, placa móvel, mecanismos de fechamento, né, que a gente chama de tesoura, e placa de ancoragem. Quando o mecanismo de fechamento está recolhido, né, está recuado, o molde está aberto. Quando o mecanismo de fechamento está avançado, veja que aqui o cilindro hidráulico aqui avançou e fez com que os mecanismos se esticassem, fazendo com que a tesoura travasse aqui e fizesse com que a placa móvel avançasse e fechasse o molde. Então, o mecanismo recolhido abre o molde. O mecanismo avançado fecha o molde ou avança a placa móvel. Então, é assim que o molde trabalha, é assim que a máquina trabalha. Quando vai abrir o molde, né, quando você manda o comando de abertura de molde para a placa móvel recuar, o que recua na verdade é o cilindro hidráulico aqui, que recolhe a tesoura, fazendo com que a placa recue. Quando você avança a placa móvel, você executa o movimento de fechamento. O que na verdade avança é o cilindro hidráulico aqui, que avança os mecanismos de fechamento e faz com que a placa móvel feche o molde. E é assim que trabalha o tempo todo a injeção. Molde abre, molde fecha, molde abre, molde fecha, utilizando esses mecanismos aqui. Porém, como nós sabemos, todo molde tem uma altura. Então vamos supor que esse molde aqui ele tem a altura de 300 milímetros. Quando a placa móvel está avançada e o molde está fechado, esta distância aqui entre a placa móvel e a placa fixa tem que ter 300 milímetros, que é o tamanho do molde. Mas o que acontece se esse molde for trocado? Então você retirou este molde que tinha 300 milímetros e colocou um molde que tem 200 milímetros, né? Então o molde tinha 300 e agora você tem um molde que tem 200 milímetros. Você tem esse molde aqui com 300 milímetros, ele é maior. E aí colocou um molde na máquina que é mais estreito, né? Ou seja, tem uma altura menor. Esse molde aqui, vamos supor que ele tenha 200 milímetros. Então na máquina, o que acontece? Quando você coloca um molde menor na máquina, mesmo com a tesoura avançada, com a placa móvel, né? Aqui temos a placa móvel avançada, mas o molde ele não está fechado completamente. Ele continua com uma folga, né? Continua aberto. Por quê? Porque este molde aqui é menor do que este. E esta distância aqui, esta distância entre uma placa e outra, ela está maior. Antes, a distância entre uma placa e outra tinha 300 milímetros, porque o molde tinha 300 milímetros de altura. Agora, o molde ele está menor, ele tem 200 milímetros de altura. Então, essa distância entre uma placa e outra também precisa diminuir. Porém, os mecanismos de fechamento já está totalmente avançado.
a placa móvel já está totalmente avançada. Você não vai conseguir mais avançar essa placa. Então, como você vai poder reduzir essa distância entre as duas placas e fazer com que o molde, que agora é menor, ele possa fechar, encostar uma face na outra? Então, para que você consiga fazer isso, você precisa fazer o ajuste de altura de molde. O que é que vai fazer? Você precisa fazer com que todo este conjunto aqui, a placa de ancoragem, os mecanismos de fechamento e a placa móvel, ela avance até encontrar a outra face do molde. Avance até que o molde se feche completamente. Aí você vai reduzir esta distância entre as placas. Então, como que você faz isso? Utilizando o sistema de altura de molde da máquina. A maioria das máquinas usa este sistema aqui. É o sistema de engrenagens. Então, a máquina ela tem 4 colunas guias. E em cada coluna dessa há uma rosca. Quanto mais gira esta rosca aqui, mais avança a placa de ancoragem. Então, como são 4, em cada uma das colunas tem uma rosca. E há 4 pequenas engrenagens e uma engrenagem central. Quando esta engrenagem central gira, ela gira todas as engrenagens e faz com que a placa de ancoragem ela avance ou recue. Então, quando você aciona o comando de avanço de placa de ancoragem, vamos chamar assim, né, de avanço de altura de molde, todo este conjunto aqui ele vai avançar. E quando você precisa reduzir essa altura, pois todo este conjunto ele vai recuar. Então, como é que isso é feito? No painel você encontra esses botões aqui, ó. Esses 3 botões. Esse primeiro botão aqui, ele tem esse desenho, né? O desenho que representa as engrenagens, né? Uma engrenagem central e 4 engrenagens menores. E ele tem uma luzinha. Esse botão é o botão de ajuste de molde. É um modo de funcionamento da máquina. Lembra quando falamos sobre modos de funcionamento? Então, um dos modos é o modo de ajuste. Então, quando você aciona este botão, vai acender uma luzinha vermelha ou de outra cor, depende do modelo da máquina. Mas vai acender uma luzinha indicando que a máquina está agora no modo de operação de ajuste. Com este modo ativo, você agora pode utilizar estes 2 botões. Um que tem o sinal de mais e outro que tem o sinal de menos. O que é que indica isso? Quando você seleciona o menos, então você vai diminuir a altura de molde, ou seja, você vai fazer com que essa placa ela avance para encontrar o molde, para diminuir esta distância aqui, a distância entre as placas. Isso vai servir para quando você colocar moldes menores na máquina, então você vai precisar diminuir essa distância. E o contrário, logicamente, né, é o mais. Quando você aciona o botão de altura de molde mais, você vai fazer com que aumente esta distância. Então isso vai servir para quando você retirar um molde menor e colocar um molde maior na máquina. Então você vai precisar aumentar essa distância entre as placas, para que o molde ele possa ficar travado, né? Ou seja, as tesouras completamente avançadas, molde travado, e que ele esteja encostado face a face com os 2 lados do molde, ok? Então este é o ajuste de altura de molde. Isso é necessitado a sensibilidade do regulador, né? Quando o molde entrar na máquina, você vai avaliar, vai ver, o molde, esse molde é menor, ele precisa que o conjunto de fechamento avance. O que eu vou fazer? Eu vou acionar o modo de ajuste na máquina e vou utilizar o ajuste menos altura de molde. Vou fazer com que essas engrenagens girem e o giro dessas engrenagens vão fazer a placa de ancoragem, a placa fixa e as tesouras, né, o conjunto de fechamento avançar. E aí eu vou diminuir a distância entre as placas. E se o molde que eu colocar ele for maior do que o que estava antes, eu vou precisar aumentar a distância entre as placas. E logicamente,
vou utilizar o ajuste de altura no modo mais, ou seja, eu vou dar mais altura de molde para permitir que aquele molde maior tenha um encaixe perfeito na máquina, ok? Então é simples assim, altura de molde, regulagem de altura de molde. Gostou de experimentar um pouquinho do curso regulador de máquinas injetoras através desse vídeo? Então, se você quiser conhecer melhor esse curso e todas as outras aulas que tem nesse curso, clica no segundo link aqui abaixo ou no primeiro comentário que eu vou deixar fixado com um link para a página do curso, onde você vai ter todas as informações e um vídeo onde você vai saber como acessar todo o conteúdo desse curso. Então, o ajuste de altura de molde ou a regulagem de altura de molde é isso aí. Mas será que é só isso? Para você conseguir fazer um ajuste de altura de molde perfeito, você precisa levar em conta um outro conceito básico na regulagem de máquinas injetoras, que é ajuste de proteção de molde e travamento. E esse assunto eu vou deixar para um próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, deixa o like, não deixa de se inscrever para não perder nenhuma novidade aqui no canal. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a régua da máquina injetora. Então, não perca, se inscreve para não perder, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, valeu!